Sabe o que ele falou durante o evento de posse da nova direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo? Lula ele voltou a atacar, obviamente, Jair Bolsonaro. O magnífico presidente diz que derrotou Bolsonaro, mas não os bolsonaristas. Então, meus queridos, a Polícia Federal está aí para prender os bolsonaristas. É isso aí. Tá, liga os pontos. O presidente ele afirmou ainda, né, chamou quem votou em Bolsonaro de malucos, né, e afirmou que os malucos estão na rua. Vamos ver esses trechos maravilhosos. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas, e nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. As pessoas não têm que se gostar, as pessoas têm apenas que se respeitar. Você não tem que escolher o seu vizinho, você apenas tem que aprender a conviver com ele decentemente, respeitando ele e ele respeitando você. Você não tem que gostar da pessoa que mora na frente da tua casa, nem ela de você. Você tem que se respeitar apenas. Isso é democracia. Isso é democracia, hein? Olha, que coisa absurda. Você não tem que escolher o seu destino, você não faz o destino. Você tem que se adaptar a ele. Quem define o destino... Seu vizinho. Como é que é? Seu vizinho. Ah, o seu vizinho, desculpa, eu ouvi destino. Retiro, porque eu fiquei tão angustiado com que eu ouvi destino. Porque isso é totalmente o que há de mais absurdo. Mesmo que você não escolhe o seu vizinho, você tem que se adaptar a ele, até ele pode estar falando uma verdade em relação a isso. Só tem um detalhe. Como que o indivíduo vai definir a sua vizinhança? Isso não é mais um direito meu, teu, não. Nós não temos mais esse direito. Porque nós não temos mais liberdade para estabelecer ou construir o nosso espaço. Isso é determinado. O mais absurdo de tudo aquilo que ele falou, quando ele diz, nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo. Eu entendo que ele tenha falado, ou bolsonaristas, ele não falou bolsonarismo. Olha que coisa curiosa. O bolsonarismo não é uma pessoa. O bolsonarismo é uma ideia. Uma ideia que começou a ser construída no Brasil não por deificação de uma personagem, mas porque representava um corte num processo histórico. Se nós olharmos a história da política recente do Brasil, você tem um momento da curva. Qual foi o momento da curva? Quando teve o mensalão. Ali, um político jogou no ventilador tudo aquilo que estava acontecendo. Aí nós fizemos uma curva, não dá mais para ir nessa direção, que foi Sua Excelência, o Roberto Jefferson. Só que a curva significava a mesma estrada. Quando o Bolsonaro entrou no processo, ele veio para fazer um corte, dizendo nós precisamos construir uma nova estrada. Não estou dizendo que ele era o cara mais perfeito, que ele é o cara mais habilidoso para tanto, ou que ele era o que tinha, e era o cara que teve coragem de dizer nós precisamos construir uma nova história e construir uma nova estrada. Não à toa ele foi atrás de técnicos capazes. Por exemplo, por que ele escolheu o Salles? Não é porque o Salles é jovem, porque o Salles fazia uma crítica do uso da legislação ambiental de uma forma em que gerava corrupção e que estava atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Por que ele trouxe a Tereza Cristina? Porque a Tereza Cristina foi mostrar como que você poderia fazer para preservar a dinamização do agronegócio. Por que ele trouxe o Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes tinha uma ideia de construir um liberalismo e um capitalismo de verdade no Brasil. Uma nova história. Vamos substituir o desenvolvimentismo por uma nova lógica. Foi isso que ele representou. Qual é a grande jogada quando ele fala nós destruímos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas? Ele não percebeu que essa ideia é a ideia do corte. Você pode retirar o nome, mas ela foi colocada para metade da sociedade brasileira. Mas tem um detalhe que é pior. Ele não falou bolsonarismo, ele falou bolsonarista. É isso que Você que conhece a Revolução Russa, quando os bolcheviques chegaram ao poder, o que fizeram com os mencheviques? Eu fiz esse corte porque eu disse o seguinte, não é o bolsonarismo, ele foi direto, bolsonaristas. Ora, qual é o grande detalhe? Ele está concretizando, está personificando, identificando pessoas que ele pode chamar de bolsonaristas, por quê? Porque são opositores.
Qualquer um que for oposição a uma sequência histórica ou a um processo político vai ser identificado como aquele inimigo bolsonarista. Deixa de lado a ideia... Vale lembrar que ele chamou de animais selvagens. A ideia, sim, são desumanos. Eles não são, são inumanos, porque eles não estão no caráter de humanidade. Então, eles podem ser extirpados porque eles vão contra um processo político e um processo histórico. É isso que ele está dizendo. E ele vai pegar cada um de nós. Quando você citou os mencheviques, olha que coisa curiosa. A Revolução Russa, quando as pessoas viram a Revolução, a primeira Revolução colocou os mencheviques no poder. 9 meses depois, colocou os bolcheviques. Ora, os bolcheviques, quando chegaram ali, afastaram os mencheviques e jogaram. Por quê? Porque os mencheviques, sabe quem eram? Vou falar para você e vocês vão identificar. Eram aqueles meio liberais que achavam que poderiam fazer pacto com o Partido Comunista. Eram esses caras. Eles depois afastou. Logo depois ele pegou os outros radicais de esquerda que não compartilhavam do processo revolucionário. O que o Trotsky fez logo depois que assumiu o Exército Vermelho? Fuzilou todos os anarquistas, porque criticavam exatamente o governo soviético que estava sendo instaurado. Logo depois eles foram atrás de quem? De todos aqueles que divergiam internamente dentro dos bolcheviques. Quando assumiu Stalin, em 1936, ele saiu matando todos os opositores. Se você acha que você vai escapar, não vai escapar. Agora, vamos ligar todos os pontos que a gente falou aqui. Ligando todos os pontos. Pedido pessoal do Lula, compromisso pessoal, prometi para a Aniele Franco, privatização da Polícia Federal, delação premiada a hora vale sem outros elementos que a subsidiem a hora não vale. A PF, ela faz busca e apreensão em quem é de direita, mas não faz em quem é de esquerda, ouve quem é de direita, mas não ouve quem é de esquerda, prende preventivamente quem é de direita, mas não quem é de esquerda. E nesse momento, Bissoli, só trazer aqui, porque o assunto, não se fala outra coisa na mídia, né? A grande audiência agora está vendo as cenas da condução do bombeiro Suel, né, o Maxwell, que foi delatado pelo rapaz, pelo Lessa, ontem, né, está sendo levado para Brasília. Aí, primeira pergunta por que para Brasília? Não é só uma cooperação do Ministério Público do Rio de Janeiro com a Polícia Federal? O processo está correndo no Rio de Janeiro. Por que ele está sendo levado para Brasília? E por que o ministro da Justiça está agora na maior emissora deste país falando sobre esta transferência do Suel para Brasília? Porque é o que eu venho falando, Pavinato. As pessoas não perceberam que isso é uma espetacularização de algo que não se chegou a conclusão nenhuma. As pessoas estão se deixando levar por uma falsa sensação de resolução de um caso que não foi resolvido. Se identificou que 2 pessoas que já eram denunciadas e tinham provas robustas contra elas tiveram efetiva participação. Surgiu um terceiro episódio que ajudou a mudar a placa depois, que não tem... Teve a movimentação também de dinheiro. Do ponto de vista prático, não tem nem maior importância do que aqueles 2 que já haviam sido identificados. Por quê? Uma vez que você já tinha identificado quem atirou, quem desferiu os tiros, executou, e me parece que esse era um personagem relevante, identificou o que deu auxílio a essa operação. Tem um terceiro que ajudou a trocar a placa. Tem um quinto que foi quem comprou a munição. Lógico, tudo isso vai ajudando a entender o encadeamento de pessoas envolvidas. Isso faz parte de uma investigação, é para isso que se investiga. Agora, a grande pergunta que não quer calar, e volta a dizer, quando a gente se voltar para as notícias de quando o Flávio Dino disse que a Polícia Federal iria colaborar, quais eram os argumentos naquele momento? Os argumentos eram de que se tinha avançado muito em algumas coisas, exceto no mandante e no motivo do crime. E a pergunta que eu faço cadê, senhor ministro, nas suas coletivas de agora, os indícios do mandante e do motivo do crime? Aqui a gente traga tem que perguntar e ficar o Léo. Traga essas informações, é isso que eu queria. Se ele tivesse a decência de participar da nossa emissora como participa de outras, e que aqui é uma emissora livre, tá aqui opiniões de um lado, de outro, inclusive opiniões de garantistas e não garantistas, isso ano, como disse muito bem, eu sou um garantista e teria do ponto de vista do processo criminal uma visão nesse lugar, perguntar a ele.
Senhor ministro, já que o senhor determinou a colaboração da Polícia Federal com uma única motivação, aliás, com uma motivação específica ou a maior delas, quer identificar mandante e motivo, cadê essas duas informações para estar sendo feita?